Olá, olá! Vamos começar aqui nosso Tudo Novo Cast. Sejam todos bem-vindos. Muito feliz em estar começando esse projeto hoje, um projeto que tem uma vocação de trazer lideranças, né, de todo o nosso país, do estado de Goiás, para bater um papo nessa mesa sobre como que a gente vai transformar o estado de Goiás, como é que nós vamos transformar o nosso país, como é que a gente pode trazer ideias para a mesa, né? A gente sabe que vivemos dias onde se tem uma coisa que não se debate nesse país são ideias. Aqui no estado de Goiás também a gente não consegue ouvir ideias nenhuma que seja real, algo que possa realmente transformar a nossa população, levar uma esperança, né? Nós vivemos dias de muito pouca esperança. As pessoas não acreditam na política, não acreditam nas nossas lideranças, não conseguem enxergar nem sequer uma expectativa de mudança, né? E a gente está dentro de um movimento, né, de sair, de nos colocar dentro da política para trazer uma mensagem diferente. Essa mensagem é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de transformação. Nós queremos apresentar aqui grandes homens, grandes mulheres, pessoas que estão sim pagando um alto preço na vida pessoal, mas para fazer uma transformação, para trazer algo que seja diferente, que seja real para a nossa população. Então começamos hoje o primeiro programa, Tudo Cast novo. Convido você a seguir, acompanhar, compartilhar esse vídeo. E não podia ser diferente. Vamos começar com um entrevistado muito especial, que eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente, que é o Felipe Dávila, o candidato, nosso pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Um cara excepcional, esteve aqui em Goiás, né, Felipe, passeando aqui com a gente já fizemos um tour aqui em várias emissoras, com várias lideranças. Felipe, seja bem-vindo ao Tudo Cast Novo, Felipe. Muito obrigado, Edgar. Um grande prazer estar aqui com você. E primeiro, parabéns a você por ser o nosso pré-candidato ao governo do estado de Goiás, um estado importantíssimo. E tenho certeza que nós vamos fazer uma grande campanha juntos, aí você em Goiás, eu pelo Brasil, para levar as nossas propostas, as nossas ideias para a população brasileira, mostrar uma alternativa de verdade a esse populismo de direita e de esquerda que só gerou estagnação econômica, queda do poder aquisitivo, volta da inflação, ou seja, só piorou a vida das pessoas. Nós precisamos trazer um pouco mais de esperança que o brasileiro possa ter no nosso país novamente. Aí eu tenho falado isso, viu, Felipe? Quando a gente estava aqui, tinha uma turma grande andando comigo com o Felipe, e onde a gente ia dar, o Felipe ia dar entrevista, era clara a reação das pessoas, né? De como o Felipe está preparado, viu, Felipe? É uma coisa de bastidor, né? Eu vendo você dando entrevista, as pessoas ali no fundo, aquela entrevista deu no Popular, e aí várias pessoas estavam do lado falando, cara, o cara é muito preparado. Eu falei, é muito bem preparado. O Felipe é um cara que tem uma vida inteira, né? Dedicada a estudar melhores formas, melhores práticas para a política, para a gente poder trazer. Então, é um cara que tem domínio realmente e pode fazer toda a transformação. Eu até brincava com algumas pessoas essa semana, o Felipe falou assim: olha, se a gente tiver um Felipe Dávila na Previdência, na presidência, vocês vão ver que esse país nosso vai virar, vai ser uma loucura. Nós vamos até conversar um pouquinho sobre isso, Felipe, e vai ser importante trazer sua visão aí para o país. Mas antes eu queria começar assim, sabe, Felipe, a gente se apresentar, que você falasse assim para o povo goiano aqui que está escutando, as pessoas que estão acompanhando o podcast, quem que é o Felipe Dávila, o homem Felipe Dávila, esse homem que em 2022 agora decidiu se colocar como um candidato, um pré-candidato à presidência da República. Quem que é esse Felipe Dávila? Apresenta aí para nós um pouquinho da sua vida, da sua história. Bom, Edgar, o Felipe Dávila, eu sou um paulista, né, nasci em São Paulo, numa família que sempre gostou muito, se envolveu muito com política. Meu avô foi deputado federal aqui, a gente sempre teve esse gosto pela política, e além do gosto pela política, o gosto pela família, né? Nós temos um senso de família muito forte, então eu digo que, além de eu ser casado há 29 anos com a Ana, os dois filhos e mais duas enteadas maravilhosas, nós cultivamos muito a nossa família. Então, assim, eu falo que praticamente todos os almoços da semana tem a ver com a família. Então, tem terça-feira almoço com meu pai, quarta-feira almoço na casa da minha sogra, sexta na casa da minha mãe. Então, essa coisa da família juntos é muito importante. E principalmente para um projeto desse de Brasil, né, Edgar? Se a gente não tiver o apoio integral da família, as coisas não vão. A gente já vai passar por um período difícil, né, de muita batalha, você em Goiás, eu no Brasil, e esse apoio da família é muito importante. Eu tenho, como eu disse, uma filha de 27 anos, que hoje é terapeuta,
e um filho de 6 anos que trabalha no mercado de energia. Ele é na armazenadora de energia e eu tenho muito carinho e orgulho por esses meus dois filhos. As minhas enteadas, uma trabalha com desenho gráfico e a outra trabalha com um negócio próprio dela, de fazer cestas de presentes para pessoas. Então, cada uma tem uma vida, toca a tua vida, todo mundo com esse jeito empreendedor de ser, né? Bacana. E eu gosto muito de estudar a vida inteira, eu gostei muito de me aprofundar nos estudos, por isso que eu acabei fazendo ciências políticas, escrevendo 10 livros, sendo jornalista na área política, né? Eu fui jornalista durante quase 15 anos e depois criei o Centro de Liderança Pública, o CLP, que é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com a melhoria da gestão pública e da formação de lideranças públicas no Brasil. Esse é o que eu venho fazendo nos últimos 15 anos e que me deu uma enorme oportunidade, Edgar, para ver o Brasil que dá certo, o Brasil dos bons políticos, dos bons funcionários públicos que vem implementando políticas inovadoras nas suas cidades, nos seus estados. Uau, que bacana. E assim, eu tive o prazer de conhecer a Ana lá em São Paulo. Assim, foi muito bacana no evento de lançamento da candidatura do Felipe. E a Ana, que é a esposa do Felipe, estava lá. E foi um momento mais emocionante, né, Felipe? Quando você fez aquela homenagem a ela, reconhecendo o papel dela nesse processo todo. Porque não tem jeito, a família toda que vai, né, Felipe? Não tem como só o homem Felipe ser candidato, né? Quando vai o Felipe num processo desse, vai a família toda envolvida, a gente coloca a família à disposição e foi muito linda a homenagem que você fez a ela. Ainda mais a Ana, que é muito envolvida com a educação, né? Eu até comentei com o Felipe, ela está uma das fundadoras do Todos pela Educação, que é um instituto que faz um trabalho esplêndido de trazer os dados da educação hoje, né, Felipe? Porque praticamente esses dados não existem. Se não fosse Todos pela Educação, a gente não teria muita informação vital para conhecer, e a Ana ajudou a fundar, está lá na raiz disso. Então, assim, são 29 anos de uma família que a gente admira muito, que eu vi lá presente em São Paulo. Parabéns, Felipe, pelo que você tem construído. E 29 anos não são 2 anos, né, Felipe? É uma história de vida juntos, é uma caminhada, né, de momentos altos e baixos. E só quando a gente tem a família como o foco principal mesmo, é que se sustenta uma família por 29 anos, né, cara? Então, parabéns por isso. Eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo reconhece o quanto ter uma família, né, constituída, uma família forte como a sua, vai ajudar nesse projeto de país. Então, parabéns por isso, parabéns pelo tudo que você tem feito aí, pelo envolvimento da sua família, pela coragem que vocês estão tendo, viu? Obrigado. Essa coragem que a gente tem que compartilhar, né, com a nossa família. Então, por isso que eu dei o devido crédito à Ana, meus filhos, naquele nosso evento importante, nosso encontro nacional, porque realmente sem eles nós não teríamos a força, a fé, a disposição para entrar numa briga dessa, que é uma briga difícil, mas muito importante, né, Edgar? Acho que a gente está nessa briga para mostrar alternativas reais ao brasileiro. Como é que nós podemos retomar o crescimento, gerar renda, emprego, o investimento? Porque é isso que as pessoas querem. Como é que eu saio desse buraco e o Brasil volta a crescer É e nós isso, é podemos isso. voltar a ter E, esperança no e- nosso e, Felipe, Brasil? fala um pouquinho. Você fundou, né, um instituto para a formação de líderes políticos, já tem 20 anos, se eu não me engano, esse instituto. Cara, isso é uma fonte de informação e de aprendizado enorme, né? De coisas que você viveu lá e que a gente consegue trazer na prática para dentro do estado de Goiás, de Minas e trazer para o país como um todo, né? Ali tem aprendizado real, né? Você ensinava políticos sobre políticas públicas, sobre como tornar isso eficaz. É isso que o Instituto faz, né? Fala um pouquinho sobre isso, de onde veio a ideia da criação do CLP, como é que você veio essa. Não, vou criar um instituto para poder formar esses políticos. De onde veio isso e como é que você enxerga o poder disso hoje na sua capacidade de nos ajudar, Felipe? Olha, Edgar, nasceu a ideia do CLP quando eu estava fazendo meu mestrado nos Estados Unidos, lá em Harvard, né? Porque a ideia era, puxa, precisamos melhorar a qualidade da liderança pública no Brasil. E melhorar a qualidade da liderança não é apenas cursos teóricos, é a tentar ajudar esses líderes públicos a implementar políticas na ponta. E implementação de política tem uma combinação que você sabe muito bem, que é como conciliar a competência técnica com a liderança pública, como construir, articular os pactos políticos para se aprovar as grandes medidas. Então, essa mistura
de como criar pactos políticos e ter a competência da implementação da política pública, ela é muito importante. E logo depois eu descobri que para melhorar essa fórmula da gestão pública versus liderança pública, nós precisávamos de mais dados e evidências. E aí nós criamos os rankings, o ranking de competitividade dos estados, Edgar, que hoje é usado por 24 dos 27 estados brasileiros para planejamento estratégico. E depois criamos o ranking dos municípios, que das 400 maiores cidades brasileiras. Tudo para aumentar essa questão de dado e evidência, e aí o governante escolher o que ele precisa implementar, qual é a briga que ele vai comprar, porque não dá para comprar todas as brigas políticas, quais são as suas prioridades. E dentro das prioridades, ali sim desenvolver um plano estratégico de implementação de política pública. E isso permitiu que o CLP trabalhasse com centenas de municípios públicos, centenas de municípios no Brasil, governos estaduais, e formassem mais de 9 mil líderes públicos. 9 e mil? A experiência maravilhosa Uau. É que mostra o Brasil que dá certo, né? Uau, 9 mil formados lá. Olha que loucura isso, Felipe. E a gente sabe que tem como fazer, né, Felipe? A gente está vendo o exemplo de Minas, por exemplo, com o Zema, né? Como que um estado que estava na situação que deplorável, dívida para todos os lados, funcionário público sem receber, só recebia atrasado, até os empréstimos, né, consignados dos funcionários públicos não eram pagos. E aí quando você traz gestão, quando você traz a capacidade de organizar uma máquina pública, do jeito que a desorganização faz muito mal, quando você tem gestão na área pública, você consegue fazer uma revolução, né, Felipe? O caso do Zema e do Adriano em Joinville são muito claros, né? Que são exemplos de como o Novo tem uma filosofia de trabalho e como ela dá certo, né? É verdade, Edgar. Aliás, o exemplo do Zema e do Adriano ensinam duas lições importantes. Primeiro, essa capacidade de conciliar competência administrativa com articulação política, né? Porque todos os dois foram eleitos e tem uma minoria, tanto na Câmara Municipal como na Assembleia Legislativa. E mesmo assim, conseguiu construir um consenso em torno das reformas estruturantes do Estado. Então, o Zema conseguiu equilibrar as finanças públicas em Minas, que estava num estado calamitoso, né, deixado pelo PT, conseguiu restaurar a confiança nos investidores e atrair mais de 200 bilhões de reais em investimento para o Estado, quando vários estados tiveram vindo seus negócios fechados. Minas conseguiu levar mais dinheiro para dentro do Estado. Depois fez um programa extraordinário no ensino médio de educação profissionalizante em parceria com a iniciativa privada para oferecer aos estudantes das escolas públicas ensino de qualidade profissionalizante para garantir que esses jovens possam ingressar no mercado de trabalho. Então, mostra essa competência da gestão com a articulação política. E o Adriano Silva, em Joinville, a mesma coisa. Conseguiu, nesses 1 ano e meio de governo, já conseguiu resolver a questão de regularização fundiária. Há 11 anos não se resolvia o que ele resolveu em 11 meses de titularidade de regularização fundiária. E transformou, nesse curto período, Joinville nas 10 melhores estados para empreender no Brasil, segundo, inclusive, o ranking do CLP. Então, você veja que salto que ele deu num período tão curto na sua capacidade de conciliar a boa gestão pública com a boa articulação política. Olha como você está falando, é forte, né? Enquanto o Romeu Zema, né, conseguiu 210 bilhões de investimento privado, não sei se você sabe, Felipe, mas aqui a indústria goiana, ela está vivendo um período de abandono. A indústria goiana, em 2019, ela representava quase 30% do PIB, hoje ela caiu para um pouco mais de 21%, ou seja, a indústria está encolhendo, e quando a indústria encolhe não tem jeito, a gente tem um empobrecimento, né, do Estado. O goiano hoje, na média, Felipe, ganha 15% menos que a média nacional, ou seja, o goiano está ficando pobre, isso não era assim, e a gente está pensando aqui em pegar estados que não tem um agro como Goiás, né? Então você tem um Goiás que tem um potencial de agronegócio tão grande, mas como a indústria de transformação ela está morrendo, ela está indo embora, várias indústrias, né, que poderiam vir para Goiás não vieram, foram para o interior de São Paulo, foram para Santa Catarina, foram para Mato Grosso do Sul, por exemplo, as últimas 3 esmagadoras de grão, Felipe, que é vital para Goiás, porque como Goiás produz muito grão, é líder nacional em praticamente todos os grãos, ter uma esmagadora aqui era essencial.
As últimas 3 grandes esmagadoras que montaram escolheram outros estados e não vieram para Goiás. Não tem energia aqui, Felipe, você entendeu o nível que a gente está. Se você decidir trazer uma indústria para Goiás, você não tem energia para montar a sua indústria. Você teria que montar a sua rede de transmissão, montar a sua subestação. Agora, que empresário que vai querer vir para um estado como esse, que está caro de produzir e não tem energia? O cara vai para outro estado. Resultado disso, enquanto o Zema atraiu 210 bilhões, Goiás, o número que falam é que chegou a 20 bilhões, mas a gente nem consegue chegar nesse dado. E isso são números assim, Felipe. O próprio Instituto Mauro Borges, que traz os números goianos, tem divulgado nas suas redes sociais, em lives, né, o estado triste da indústria goiana. Agora, se eu não tenho indústria, eu não tenho uma educação, eu não tenho um serviço forte, eu não tenho um comércio forte, toda a cadeia nossa, ela sofre. E não é diferente no país, né, Felipe? A nossa indústria nacional também está vivendo dias tristes, lamentáveis, que a gente precisa ter uma reação urgente, né, Felipe? É verdade. Se você pegar 2010 a 2020 como período, os últimos 10 anos aí, no 2022 nós não temos dados ainda, o PIB do mundo cresceu 32% e o do Brasil cresceu 2,5%. Nossa E Senhora. se você quebra esse crescimento baixo de 2,5%, a indústria encolheu o PIB 16% e o agro cresceu 32%. Então isso mostra um problema crônico da indústria brasileira. O que é? A indústria não pode expandir com proteção de mercado, com reserva de mercado e com o Brasil com a segunda economia mais fechada do mundo. O Brasil precisa concorrer na economia internacional. Essa é a grande diferença do agro da indústria. A indústria brasileira não consegue mais concorrer no mercado global, perdeu o mercado principalmente para outros países em desenvolvimento, enquanto a nossa agricultura continua competindo no mercado global. Aliás, é a agricultura mais competitiva do mundo, porque nós temos o mesmo nível de competitividade em produção de grãos, em produção de carne no Brasil, e mantendo as reservas legais. Eu quero ver quem é que produz soja, mantendo 35% de reserva no Cerrado. Quem é que produz 1 tonelada de cacau, mantendo 80% de reserva legal no norte do Brasil? Então, isso mostra a pujança da economia brasileira, principalmente do nosso agro, que mesmo com todo o custo do Brasil, com todas as dificuldades, continua a ser competitivo internacionalmente. E a nossa indústria deu marcha ré. Esse protecionismo industrial fez com que a nossa indústria perdesse competitividade, produtividade, mercado. Então, nós vamos ter que fazer o quê, Edgar? Abrir a economia para essa indústria voltar a poder concorrer, a investir, a derrubar as barreiras tecnológicas que manteve a nossa indústria no atraso e acabar com essa história de que a única forma de atrair uma indústria é incentivo fiscal. Isso aí não vai a lugar algum, tem que ver com a vocação econômica da região. Como você falou, você ter uma indústria para, por exemplo, processar grãos em Goiás faz todo sentido, porque Goiás é um grande polo do agronegócio brasileiro. E nós temos de olhar para uma outra coisa, né? Como aumentar o valor agregado dessa nossa agricultura? Como é que nós vamos usar, por exemplo, o resto de fruta, por exemplo, para produzir bioplástico, para fazer coisas mais avançadas na indústria? Nós precisamos crescer, aumentar o valor agregado dos nossos produtos. Eu gosto de dar sempre o exemplo do café, né? O Brasil hoje, você vai comprar 1 quilo de café torrado, custa R$20. Mas 1 quilo de cápsula da Nespresso custa R$570. Olha o que é o valor agregado do café torrado dentro de uma cápsula e vendido a granel, que é a diferença de preço. Vai de 20 para 570. Esse é o dinheiro que o Brasil está deixando na mesa por não ter um processo de indústria capaz de extrair mais valor agregado da nossa agricultura, que praticamente é uma exportadora de commodity. Isso que você está falando é muito importante. Para quem está ouvindo, só para vocês entenderem, existe uma pesquisa, isso é internacional, que diz assim, ó, que para cada R$1 que eu ganho de um grão, só 7 centavos, ou seja, 7% fica com quem plantou o grão. Aqui em Goiás a gente é muito aquele que planta o grão, mas só 7 centavos fica aqui em Goiás. Os outros 93 centavos, ou seja, a outra riqueza que eu posso ter do grão, como o Felipe falou do café, ou da soja, ou do milho, todos eles, é da indústria de transformação, né, Felipe? Então, por exemplo, para você entender Goiás, né, o cenário como que você está falando é muito palpável.
O agro está bombando, então assim, você tem commodities num preço altíssimo, como nunca se viu na história, e mesmo com toda essa situação de viver esse momento de ápice do agronegócio, o agronegócio em Goiás representava 11% há 10 anos atrás, hoje representa 11,4%, ou seja, não, só plantar a semente não consegue trazer riqueza para o Estado. Se eu não tiver a indústria de transformação, se eu não tiver um mercado onde eu estimulo essas indústrias a crescerem, a ter uma liberdade, a ter uma produção, a ter tecnologia, o Estado vai estar condenado a ficar pobre. A gente não consegue destravar isso. E a situação assim é que é dura, sabe, Felipe? Eu até quero entrar nesse método com você, porque tem muita gente, eu nunca fui da política, né? Diferente da sua família, então eu tenho andado muito e eu tenho conversado com as pessoas, muitas pessoas falam assim, mas eu tenho impressão, pessoas me falando, né? O novo são pessoas, empresários, pessoas que estão bem, essas pessoas não vão pensar no brasileiro que está passando dificuldade. E eu tenho certeza no meu coração, Felipe, que não existe um partido, não existe um lugar onde se pensa tanto no próximo quanto no novo. Porque a gente quer levar oportunidade para as pessoas, né? Eu tenho dito sobre essa relação que existe no nosso país, essa relação do bonzinho, né, com o miserável que existe, que, não, eu vou te dar uma cesta básica, eu vou te dar um auxílio, aí eu sou o bonzinho, porque eu estou te dando isso, o outro é um miserável, e essa relação vem se perpetuando por décadas, tem mais de 40 anos, que a gente não consegue crescer a nossa produtividade. E não é o que o povo quer. As pessoas não querem viver de cesta, elas não querem viver disso. As pessoas, elas querem comprar as coisas dela, elas querem poder comprar um supermercado, elas querem poder trocar de casa. A gente está entregando para os nossos filhos um país mais pobre, né, Felipe? E o Novo é o partido das oportunidades. Eu tenho dito isso, sabe, Felipe? Olha, vocês têm que entender que a gente realmente quer levar para as pessoas uma oportunidade para ela transformar a vida. Qual que é a sua visão, Felipe? Quando você olha para as pessoas que mais estão passando necessidade no nosso país hoje, a gente sabe que elas são muitas, né, Felipe? Elas não estão conseguindo comprar gás, elas não conseguem fazer um supermercado, elas não conseguem mais ter uma esperança de transformação, de comprar uma casa nova. As pessoas estão sofrendo muito. A única forma de quebrar isso, Felipe, é realmente, eu não sei você, mas o único caminho que eu vejo é pelo novo e por essa visão nossa de ter uma economia forte. É isso ou não é? É isso mesmo, Edgar. E é só perguntar para as pessoas: a sua vida melhorou ou piorou nos últimos anos? A resposta unânime de todo mundo é que a vida piorou. E por que piorou? Por causa desses governos populistas. Essa turma não pensa no povo, essa turma pensa na máquina, no corporativismo, pensa no funcionário público, pensa no corporativismo empresarial, porque também tem corporativismo empresarial, aqueles que só vivem de subsídio do governo, de reserva de mercado do governo, e não pensa nas pessoas. E o Novo é o partido que pensa em melhorar a vida do cidadão. Educação tem que saber se o aluno está aprendendo, não se está deixando o corporativismo na educação feliz. Saúde tem que saber se o médico está atendendo na ponta, e não se o corporativismo na educação é a favor ou contra uma coisa. E a prova disso, o contraponto a isso, é que esse Brasil que anda para trás, que a gente comentou agora, com estagnação econômica, com queda da renda, aumento da inflação, aumento da miséria, veja só um estado governado pelo Partido Novo, que você acabou de citar, Minas Gerais. O que acontece lá? O oposto. Um governador que vai para uma reeleição com 77% de aprovação, um governador que atraiu investimento, gerou renda e emprego no estado, um prefeito como Adriano Silva, que transformou a sua cidade em umas 10 melhores para empreender em um ano e pouco de governo. Esse é o Brasil que dá certo. Por quê? Porque são pessoas, gestores públicos que colocam o cidadão no centro e não o corporativismo, seja ele público ou privado. Porque a gente só vai criar igualdade de oportunidade, nós só vamos melhorar a vida das pessoas se o serviço do cidadão estiver no centro. É ele que precisa nos servir, é ele que precisa ter educação de qualidade, clima para fazer negócio e acreditar no Brasil e poder empreender e atrair investimento. Então, quem volta a atenção para o cidadão é o Partido Novo. É essa a diferença. Então, essa história de que é um partido elitista, não. Por que a gente quer abertura de mercado? É justamente para quebrar o corporativismo do setor privado. Por que a gente quer aumentar a digitalização no governo? É para aumentar a burocratização, a regulamentação, o corporativismo público. Por que nós queremos meio ambiente?
porque nós entendemos que uma economia de baixo carbono é o maior potencial para atrair investimento para o Brasil e para salvaguardar o agro, porque o nosso agro é retaliado. Quando aumenta desmatamento, as pessoas falam que não vão comprar soja e carne do Brasil por causa do desmatamento. Então precisamos olhar sim para o agro como uma ponta importante de parceria para geração de renda, de emprego e principalmente para ajudar o nosso agro a conquistar mais mercado e a derrubar barreiras contra produtos brasileiros. Uau, é isso, é isso. Então, assim, é muito importante quem está nos ouvindo entender isso. A forma que a gente tem de ajudar uma pessoa de verdade, que é ajudar alguém, não é você levando para ele cestas ou levando para ele alguma coisa, um auxílio, é levar uma oportunidade para essa pessoa nunca mais precisar. Na minha área, Felipe, a gente vive isso muito forte, que eu estou na área de TI, eu não sei se você sabe, mas vai faltar 400 mil profissionais de TI esse ano no Brasil. Como o mercado está indo muito bem, em Goiás em especial tem muitas empresas de TI, você tem uma concorrência de contratação muito grande. Resultado, os profissionais da área de TI ganham muito bem, os caras estão tendo aumentos, os caras estão conseguindo progredir. O que é isso? É um mercado aquecido, uma economia forte em um determinado segmento. Qual que é o resultado? As pessoas têm oportunidade de emprego, elas ganham bem, estão comprando carro, elas estão comprando casa, elas estão conseguindo desenvolver. Quando a economia vai mal, e aí a economia ela precisa de ter uma liderança, né, que consiga conduzir isso. Eu digo assim que eu acho que é uma forma da gente enxergar bem. A gente quando olha para um rio, sabe, Felipe, a gente sempre acha que o rio é a água, né? Mas o rio só existe quando tem as margens. As margens é o que determina o rio. E a gente precisa entender que para que as coisas vão bem, o Estado só tem que ser essa margem, ou seja, ela tem que criar condições para aqueles que produzem, que é essa água do rio, poder fluir. E fluir com forte ou com força, ou seja, aquele que empreende, aquele que está no campo plantando, aquele que está querendo montar uma indústria, ele tem que ter um país, um estado que dê condição dele fazer isso. O Zema, por exemplo, ele removeu 560 portarias, Felipe, que incomodava quem queria empreender, ou seja, eram pedras no meio do rio que atrapalhavam as pessoas a produzirem. Pessoas lá, tinha pessoas que queriam montar grandes indústrias, tinham que esperar 3 anos por uma licença ambiental. 3 anos, imagina isso, Felipe. O que é uma indústria esperando 3 anos para ser liberada para produzir? Isso torna a economia do Estado totalmente condenada. É como o Estado de Goiás, nós estamos condenados. Então nós precisamos ter lideranças novas, uma liderança que é capaz de conciliar. E para a gente fechar, Felipe, já estamos já no nosso horário, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa. A gente está vivendo dias muito preocupantes, né, Felipe? De um conflito muito grande entre os poderes. E num nível tão extremado que corre-se o risco de ter uma destruição até disso, né? Então você chega a ter um nível tão extremado que, primeiro, você não discute ideias, né? Não existe uma discussão real de ideias no país. Existe um conflito que já é em nível de guerra, ou seja, é nível de guerra mesmo, ou seja, um querendo destruir o outro. E a gente sabe que isso não é a democracia, né, Felipe? A gente sabe que os poderes na democracia eles foram criados, um para poder apoiar o outro e realmente forçar. Existe uma necessidade de um poder, ele se conflitar com o outro, mas eu tenho que ter a capacidade de sentar na mesa e achar o melhor destino, a melhor solução para um povo. A democracia ela parte desse princípio que um poder não pode ter muito mais poder que o outro e que esses poderes precisam se respeitar. E para isso tem que ter liderança, né, Felipe? A gente vive dias preocupantes. Eu queria escutar um pouco como é que você tem visto esse cenário que a gente tem vivido, né? E como é que seria uma liderança do Felipe Dávila enquanto presidente da República? Como é que seria diferente do que a gente tem hoje? Como é que para o povo brasileiro entender o que é ter um Felipe Dávila na presidência, diferente do que a gente tem tido até hoje? Olha, primeiro, Edgar, você tocou em 2 pontos aí muito importantes. Veja a diferença de um governo voltado para servir o povo. Você acabou de citar o caso do Zema. Ao invés de polarizar, criar briga com o PT, com o PSDB, com os adversários políticos do Novo, o que ele fez? Como é que eu posso resolver as barreiras que impedem a geração de renda e emprego no Estado? Eu quero ajudar você. Você quer se instalar aqui? Qual é o problema? É esse? Então eu quero resolver. Então é focado em resolver os problemas, os entraves que atrapalham a geração de oportunidade, de renda, de emprego, de investimento. Isso é que o governo tem que fazer. Então, para isso, nós precisamos levar para o nível nacional o quê? Primeira coisa, pacificar o país, acabar com essa polarização. Porque a real polarização, ela não ajuda a resolver os reais problemas do Brasil.
Eu vou dar um exemplo. Veja agora com o aumento do botijão de gás, com o aumento do combustível. O que o presidente está fazendo de concretamente para endereçar esse problema? Fica mudando o presidente da Petrobras achando que isso vai resolver o problema do preço. Porque que não é isso que vai resolver. O que vai resolver o problema do preço é descobrir como criar um fundo de estabilização do preço da gasolina. E eu já sugeri, o jeito de fazer isso é usar dinheiro do royalties do petróleo e da partida do petróleo para criar um fundo de estabilização para evitar que o preço do gás e da gasolina subam muito em momentos de grande volatilidade, como é o caso de agora. E não ficar demitindo 3, 4 presidentes aí, achando que é o presidente que vai resolver com uma canetada, que não vai. Então, isso que eu digo, essa polarização desvia o olhar dos reais problemas que afligem a população. A segunda coisa que o radicalismo político faz é enfraquecer a democracia, porque não existe mais o respeito pelo outro poder, não existe mais o respeito ao Estado de Direito. Então está toda hora um conflito entre os poderes para saber quem manda mais. Não é assim. Quem manda é a divisão constitucional dos poderes. Nós temos que saber respeitar o poder legislativo, o executivo e o judiciário, e não ficar brigando entre os poderes. Então nós temos hoje um enfraquecimento das leis, um enfraquecimento da democracia e um governo que fica criando polarização política, briga política, para não resolver os problemas que afetam a vida das pessoas. Hoje nós temos, Edgar, 55 milhões de brasileiros na insegurança alimentar. Eles não sabem se vão comer um prato à noite, come na hora do almoço, não sabe se vai ter janta ou se vai ter a refeição no dia seguinte. É gravíssimo. Nós tínhamos 3 milhões de pessoas na miséria em 2015, hoje são 20 milhões na miséria extrema. O Brasil vem piorando muito. Nós temos de resolver essas questões. E essa polarização política tira o olhar do que nós deveríamos ter para essas prioridades, para fazer uma disputa, para dizer, eu não gosto daquele, eu prefiro aquele. Não é assim que nós vamos resolver o Brasil. O Brasil, nós temos que ter coragem política para pacificar o país, para resolver os reais problemas. E o real problema hoje do Brasil chama-se economia parada e aumento da miséria. Esses dois problemas são problemas gravíssimos que nós só vamos resolver como o novo sugere. Aumento da produtividade, da competição, da concorrência. Como é que todos nós que vivemos sabemos que as coisas melhoram? Quando aumenta a concorrência, você vai numa loja para saber quem é que está oferecendo o melhor produto pelo melhor preço e compra lá. Quando não tem concorrência, você é obrigado a comprar só naquela loja que oferece o produto. Aí, geralmente, o serviço é ruim e o preço é alto. O que o novo quer? Aumentar a igualdade de oportunidade, como você bem disse. E para fazer isso, precisa ter mais concorrência. E para fazer mais concorrência, precisamos tirar o Estado e fazer com que haja mais mercado, porque é o mercado que vai trazer essas oportunidades e mais concorrência para que possa melhorar a vida do brasileiro. Então, nós precisamos de um presidente para pacificar o país, restabelecer o diálogo e a tolerância, respeitar as regras do jogo democrático e resolver os reais problemas que afligem o brasileiro hoje, que, como eu disse, é a retomada da renda, do emprego, do investimento e o combate à pobreza. Uau, é isso, gente, é isso. E, Felipe, a gente sempre, quando tem essa guerra, todo mundo perde no final, né? Perde o executivo, perde o legislativo, perde o judiciário, porque os poderes vão se desgastando nessa guerra, a população vai acompanhando esse desgaste de todas as áreas, e no final, aquele, como você disse, 55 milhões é quem vai pagar o preço. Esse paga o preço doloroso mesmo, de tanta guerra, de tanto conflito, e essa mensagem do Felipe é uma mensagem central. É um cara capaz de pacificar, é um cara com a inteligência, o domínio, a sabedoria para fazer com que essa conversa aconteça da maneira correta, para que os poderes eles sejam complementares na solução, ou seja, cada um ocupando o seu espaço, cada um obrigando o outro a trazer o seu melhor e a gente chegar numa solução que realmente seja aplicável ao país, que o país nosso não está caminhando bem, né, Felipe? A gente precisa de uma mudança, essa mudança é real. Felipe, eu queria te agradecer, meu amigo, por estar com a gente aqui. Eu sei que o seu tempo é muito corrido. O Felipe estava dando entrevista no Nordeste, de amanhã é São Paulo, ele não está parando, está para todo lado. Então, gratidão, Felipe, por ter dedicado esse tempo aqui para nós, para o povo goiano. Você pode ter certeza que muita gente vai estar nos escutando. Então, deixar sua mensagem final para esse povo e deixar esse agradecimento aí especial para você, tá bom? Obrigado. Muito obrigado, Edgar. Foi um grande prazer participar dessa conversa com você. Em breve estarei aí em Goiás para rodar o estado com você, com o Leonardo, com os nossos
candidatos a deputado federal, estadual, porque nós precisamos mostrar para o Brasil que existe sim uma alternativa melhor, que vai melhorar a vida deles. E essa alternativa não está no populismo de direita e de esquerda, está em outro caminho, está junto àqueles que pensam e têm coragem de resolver os reais problemas que afligem o Brasil. É isso que nós vamos mostrar, como construir um Brasil melhor, e não quem é o melhor da briga. O melhor da briga só piorou a vida de todo mundo. Nós precisamos mostrar um Brasil melhor, resgatar a esperança das pessoas. O povo brasileiro, infelizmente, está frustrado, deprimido, doente, porque é isso que a polarização fez, com que ele perdesse a esperança no Brasil. E nós vamos ajudar a resgatar a esperança num Brasil melhor. Muito obrigado, Edgar. E em breve estaremos aí andando com você pelo estado de Goiás. Fechou. Obrigado, Felipe. Gratidão a todos. Esse foi o primeiro episódio aí do nosso Tudo Novo Cast. Então, assim, a ideia é essa mesmo, é trazer pessoas com visão, trazer pessoas que trazem essa esperança para o nosso povo goiano. Foi muito bom ter o Felipe aqui. Em breve nós vamos estar rodando o estado mesmo aí, com várias notícias. Vamos ver se a gente traz o Zema aqui também para poder fazer essa caminhada. Então, obrigado. Acompanhe todos os episódios, partilhem com seus amigos, né? Vamos fazer esse conteúdo chegar nas pessoas, para que as pessoas possam escutar ideias, escutar pessoas de conteúdo que tem realmente, podem fazer diferença na visão do nosso país, do nosso estado, como o Felipe W. Obrigado, Felipe. Um abraço. Contamos Obrigado, com um você. abraço. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço a todos vocês. Deus, um abraço.